Olá, estamos em nossa última semana da campanha espiritual. Afinal de contas, por que estamos aqui? Espero que você tenha aproveitado essas 6 semanas como igreja para crescer espiritualmente, crescer em intimidade com Deus e descobrir os propósitos dele para a sua vida. Nós não apenas queremos sobreviver, como temos falado. Tem pessoas que passam o dia na experiência de simplesmente chegar ao dia e ter suportado aquele dia. Tem outras pessoas que acreditam que a vida vale a pena buscando o sucesso segundo os parâmetros desse mundo. Mas o que a nossa alma mesmo anseia não é apenas a sobrevivência, não é apenas o sucesso, mas nós queremos significado de vida. Quando olhamos para Jesus, entendemos tudo aquilo pelo qual nós fomos chamados e formados para ser. Nele encontramos a resposta, a referência, a fonte de tudo que o homem deve ser em seu sentido mais completo e pleno. Jesus Cristo, em pessoa, nos ensinou a viver uma vida de adoração a Deus, a viver a comunhão, a viver o discipulado, a viver o serviço e, por último, veremos que Ele também nos ensinou a viver uma missão. Essa missão Ele compartilhou com seus seguidores, conforme veremos em Mateus capítulo 10. Este é um capítulo em que Jesus envia os 12 discípulos para uma missão. E é claro que quando lemos esse capítulo, não é nenhum exagero entender que se somos discípulos de Jesus, somos enviados por Ele. E o que Ele falou aos primeiros discípulos também concerne a nós. Então Jesus está diante dos seus discípulos e Ele está prestes a enviá-los a uma grande missão. E Ele diz em Mateus capítulo 10, versículo 7, por onde forem, preguem essa mensagem, o reino dos céus está próximo. Quando Jesus profere que os discípulos deveriam sair para proclamar o reino de Deus, neste contexto aqui, ele estava fazendo oposição ao reino de Roma. Jesus estava dizendo, existe um reino estabelecido entre vocês, o reino de Roma, o reino de César, mas eu lhes trago um novo reino, o reino de Deus está próximo. E quando ele fala o reino de Deus está próximo, próximo não no sentido cronológico, mas no sentido de perto, está no meio de nós, está bem diante dos nossos olhos. Jesus então está dizendo aqui que existe um sistema, um jeito, uma filosofia de vida que é ensinada por Roma, está espalhada em toda a cultura. Mas também existe um outro reino que é o maior do que o reino de César, inclusive maior do que qualquer outro reino. E é baseado na luz desse reino de Deus que devemos viver e que eu estou enviando vocês a essa missão. Qual é a nossa missão aqui nesse mundo? E aqui você pode completar mais uma vez no seu esboço. Não estamos aqui nesse mundo para se acomodar nele, mas vencê-lo. Quando Jesus nos ensina sobre oração, Ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que significa nós acolhermos esse reino de Deus que está vindo? Significa submeter não aos padrões e modo de pensar desse mundo, mas nos submetermos à vontade de Deus, à vontade deste reino de Deus. Significa agora nós vivemos de tal maneira a não mais promover o sistema e modo de pensar desse mundo, mas promover a cultura do reino de Deus. Então existe uma maneira de se viver que é conforme o reino de Deus. E este jeito de viver contrapõe a maneira que esse mundo vive. A missão do reino de Deus é diferente da missão desse mundo. E se nós somos o reino de Deus, nós não confiamos e nem promovemos a maneira como esse mundo vive, com seus padrões e valores. Então existe uma outra cultura que deve guiar a nossa vida, a cultura do reino de Deus, que tem outro padrão, outro referencial. Ou seja, há um jeito de se viver que é brasileiro, há um jeito de se viver que é do próprio de americano, há um jeito de viver que é próprio do capitalismo. Há um jeito de viver que é próprio do comunismo. Há um jeito de viver que é próprio do sistema desse mundo. Mas há um jeito de viver que é próprio de Deus e seu reino.
E é isso que Jesus está dizendo aqui. Os discípulos estavam sendo enviados para viver segundo essa nova cultura do reino de Deus. Mas a pergunta é: como podemos viver a cultura do reino de Deus? E Jesus estava ali com seus discípulos, os preparando exatamente a isso. No versículo 8 ele diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão. Jesus envia seus discípulos vazios, sem nada, despojados. Eles vão com a roupa do corpo. Eles não têm dinheiro, não têm cartão de crédito, não têm dólares, não têm mala, não têm um casaco a mais. Eles não têm nada a oferecer às pessoas com quem vão se encontrar. E homens viajantes como os discípulos que chegavam nas vilas, cidades e aldeias, geralmente chegavam mal vestidos, por vezes descalços, porque eram andarilhos, peregrinos, eram pessoas identificadas com a pobreza. Aquelas pessoas que o vissem entrando na cidade ou vissem batendo em sua porta, não imaginaria que chegou alguém ali para dar alguma coisa. Muito pelo contrário, sim para pedir alguma coisa. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que eles estavam a caminho de doar, dar e não vender, dar, não barganhar, dar, não negociar. O que Jesus está nos ensinando aqui é a lógica da cultura do reino de Deus, a lógica da gratuidade, a lógica do desinteresse, a lógica do acolhimento generoso, em querer dar sem receber algo em troca. Qual é a nossa missão aqui nesse mundo? O segundo ponto é que não estamos aqui nesse mundo para tirar alguma coisa, mas para doar alguma coisa. Esse princípio estava intrínseco à pessoa e ministério de Jesus. Tudo que ele fazia, ensinava e por fim a sua obra redentora na cruz não foi para tirar algo das pessoas, mas sim para se doar em sacrifício à humanidade. Então, o nosso propósito aqui nesse mundo não é investir no materialismo e no muito trabalho, tentando extrair o máximo de conforto e luxúria que esse mundo pode oferecer. Isso é o jeito de se viver desse mundo. O jeito de se viver segundo o reino de Deus é nos doando. A cultura do reino de Deus deve reorientar tudo o que fazemos. Mas o que doamos? O que temos para dar? Seria a prosperidade material que Deus pode nos dar quando o seguimos? Não! Lembre-se que aqui os discípulos não tinham nada, apenas a roupa do corpo. O que temos para dar seria a religião? Não! O que temos para dar é a mensagem do reino de Deus. Jesus aqui então muda um pouco de assunto e dá uma dica aos seus discípulos. Quando vocês forem anunciar o meu reino com a sua vida, não fica pulando de casa em casa. Fique na primeira casa que receber e coma do que eles têm à mesa. Não tenha motivação interesseira de ficar buscando a melhor casa e a melhor mesa. E ele continua dizendo nos versículos 13 a 15: se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Aqui Jesus continua a instruir os seus discípulos acerca de como eles deveriam anunciar o reino de Deus. E eles deveriam anunciar com o shalom. Significa paz, paz não no sentido genérico. Essa palavra shalom traz a conotação da prosperidade do reino de Deus, ou seja, a prosperidade em abundância para todos e em todos os lugares. E quando existe esse tipo de prosperidade, existe a paz. Então os discípulos chegavam diante das casas, diante das pessoas e saudavam com o shalom. Quando a casa recebia o shalom, amém. Mas quando não havia boas-vindas ao shalom,
os discípulos foram instruídos a simplesmente sacudir o pó e continuar, porque aquelas pessoas não queriam viver segundo a paz do reino de Deus. Qual é a nossa missão nesse mundo? E por meio dessas palavras de Jesus com os discípulos, nós entendemos que nós não estamos aqui nesse mundo para se acomodar nele, mas para vencê-lo. Não estamos aqui nesse mundo para tirar alguma coisa, mas para doar alguma coisa. E por último, nós aprendemos com Jesus que não estamos aqui nesse mundo para trazer mensagem de condenação, mas de paz. O que é impressionante para nós é que a mensagem do reino de Deus é totalmente diferente de tudo o que ouvimos em todos os lugares e outdoors. Mas infelizmente muitas igrejas não têm entendido isso. A mensagem da graça não é vendida, não é trocada, não é cobrada. Para recebê-la, você não precisa se tornar membro da igreja e nem ser um dizimista. Todos os outros interesses e negócios e propagandas que vemos por aí têm um interesse por detrás. Pessoas que querem se enriquecer. Mas no reino de Deus não é assim. Recebemos de graça e anunciamos de graça sem esperar nada em troca. Outra questão importante que Jesus deixou claro aos discípulos, que eles não estavam indo para anunciar juízo. O dia do juízo pertence ao Senhor. E quando chegar esse dia, é Ele quem vai decidir como vai aplicar esse juízo. Agora, o que nós somos chamados para testemunhar, para anunciar, é o Shalom. O Shalom deve alcançar os ouvidos das pessoas, das casas, dos amigos, dos familiares. É essa mensagem que devemos levar. Agora pense comigo, os discípulos de Jesus só iriam comer se eles fossem simpáticos. Se eles chegassem na casa das pessoas desconhecidas com ar de arrogância, preconceito, julgamentos, palavras de condenação, eles sequer seriam recebidos. Então os discípulos entenderam aqui que para eles anunciarem com êxito a mensagem do reino de Deus, eles deveriam ser simpáticos com as pessoas e conquistar a confiança delas a ponto de comer na mesa de quem as recebia. Então o êxito da missão que Jesus estava dando aos discípulos e o êxito da sobrevivência deles dependia da capacidade de se relacionarem, fazer amigos, conquistar o coração e o afeto das pessoas. O êxito da missão da igreja de cada um de nós também depende da capacidade que temos de cativar o coração das pessoas. É por isso que saímos aí fora despretensiosamente e deliberadamente pregarmos o evangelho de qualquer forma, seja em alto-falante ou grosseiramente abordando as pessoas, nós não seremos eficazes, porque isso vai revelar mais a nossa esquizofrenia do que o amor de Jesus. Anunciar a vinda do reino de Deus é, antes de tudo, relacional. Para anunciarmos o evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos orar e clamar a Deus para cair na graça das pessoas. É por isso que em Atos narra a expansão da igreja, revelando que a igreja caiu na graça de todo o povo. A igreja aprendeu a ser mais relacional. A igreja foi generosa para com a comunidade. A igreja soube atender às necessidades das famílias. Interessante estabelecer um contraste entre essa igreja primitiva e a igreja evangélica hoje. Hoje a igreja evangélica está estampada em todos os lugares e páginas de jornais, mas não tem caído na graça do povo. E por que não? Provavelmente porque nós não anunciamos o Shalom. Não anunciamos a mensagem da reconciliação, da graça, da inclusão, da aceitação, da generosidade. O que nós anunciamos é o juízo, é a condenação. Nós não dizemos o que somos a favor, nós dizemos o que somos contra. Nós não oferecemos a mão para ajudar. Nós estabelecemos critérios religiosos para descobrir quem merece o Shalom de Deus ou não. Jesus não era um desinformado ou ingênuo. Ele sabia exatamente do que ele estava dizendo. Ele sabia de que o envio de seus discípulos anunciando a mensagem do reino de Deus, da luz em meio às trevas, ia causar uma hostilidade.
contra a própria igreja e o reino de Deus. Por isso Jesus já alerta os seus discípulos no versículo 16. Eu os estou enviando como ovelhas entre os lobos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sei que as forças organizadas desse mundo e das trevas se levantarão contra o anúncio do meu reino. Que forças organizadas são essas? Pelo menos 3 Jesus identifica aqui. A força da religião. O Evangelho é libertador. O Evangelho desmonta estruturas de manipulação religiosa. O Evangelho emancipa a consciência, não escraviza a consciência. O Evangelho é libertador. Quando o Evangelho é pregado, então as forças da religião respondem com hostilidade. Versículo 17 diz: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Isso é a força da religião que é hostil à cultura do reino de Deus. A segunda força que é hostil é a força política, o poder do Estado. Versículo 18: por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. O Estado não vai gostar, Roma não vai gostar, os poderosos não vão gostar. E a terceira força que se levanta contra o anúncio do reino de Deus é a força coerciva da família. Pode ser que seu pai não goste, sua mãe, sua irmã, pode ser que seu marido ou sua esposa não goste. Versículo 21 fala: o irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Versículo 36, os inimigos do homem serão os da sua própria família. A Deus pertence a mensagem de juízo. Mas enquanto o dia do juízo não chega sobre a face da terra, a igreja foi chamada e convocada para viver a presente era, ensinando uma mensagem não sobre condenação, sobre prosperidade material, manipulação ou acomodação à cultura desse mundo. O que a igreja anuncia, proclama e ensina e vive? A cultura do reino de Deus. Eu concluo agora fazendo essa pergunta: qual tem sido a sua missão de vida? Você tem se conformado com os projetos da vida característicos desse mundo, onde cada um busca se lucrar e se enriquecer? É para essa missão que você quer entregar toda a sua vida? O reino de Deus está em nosso meio, já está acontecendo, está entre nós. E um dia ele se consumará por completo. Qual tem sido a sua resposta a essa realidade do reino de Deus entre nós? O que falta Jesus fazer para conquistar inteiramente o seu coração, para você viver não mais em função de si mesmo, mas em função do reino de Deus? Em nossa campanha espiritual, estamos com um projeto para cada grupo pequeno adotar uma família. Use essa oportunidade para se aprofundar no compromisso com a missão do reino de Deus. Ore para que a família adotada seja bem servida pelo seu grupo pequeno e que quando chegar palavras ao seu ouvido, sejam palavras da graça, do amor, do shalom de Deus. Esse é o nosso quinto e último propósito que temos visto nessa campanha, que nós somos feitos para uma missão.